bate-papo. Agora, no ar. Vamos nós, né? Vamos nós! Está começando o nosso Peladeiros a partir de agora. Comigo, Rúdio Oliveira no comando, com César Mackenzie, Sérgio Zubelli, Getúlio Oliveira, ao vivo aqui em 104,9, radiopopfm.com.br, também pela Mac Plus Web TV, pela Conexão Web Rádio, e estamos ao vivo também no Facebook da Pop FM Mendes RJ, lá no Facebook do César Mackenzie. Também você pode conferir, curtir junto com a gente, porque a partir de agora, até às 7 da noite, o Peladeiro está no ar. E vamos nessa, né? Começar. Sextou, hein? Futebol. Tudo. Hoje é sexta-feira, volta pra torar. Tudo misturado. Peladeiros. Muito bem. Vamos nessa, já começar o Peladeiros, convocar Sérgio Zubelli para trazer os destaques do Vascão. Meu amigo Rúdio Oliveira, meu amigo Getúlio Oliveira. Boa noite. E meu amigo César Mackenzie. Boa noite. Pois é, o Vasco venceu, mas não convenceu. Se não fosse o vovô Nenê, artilheiro do campeonato, quem diria? Quem diria, né, rapaz? Se não fosse o vovô Nenê, não sei não. Mas a gente vai conversar um pouco mais para frente. É isso aí. Pois é, né, rapaz? Pois é, o vovô... o vovô tá on, campeão. O vovô tá on. É isso aí. Olha, no Fluminense, rapaz, o time que tá fazendo o melhor início de campeonato estadual, depois de muitos anos, tá se preparando para enfrentar o Volta Redonda, mas com o pensamento voltado para Libertadores, rapaz. O Flusão só pensa naquilo. Agora, meu amigo GG Malvadão, traz pra gente as notícias do Fogão. Conta aí. Boa noite, meu amigo Rúdio Oliveira, Sérgio Zubelli, César Mackenzie e todo mundo que está conectado pela rede Peladeiros de televisão. Pois é. Só não vê quem não quer. Não tem desculpa. Olha aí. Na volta de Chay, Botafogo vence o Resende no sufoco, mas também, como diz o meu amigo Sérgio Zubelli, também não convence, né? Então nós vamos falar um pouco mais sobre a volta do Chay Gol, que foi uma atuação belíssima, 15 minutos, jogou mais do que os 90 minutos do restante do time. E também, Benfica exige quase 30 milhões para liberar Gilberto para o Botafogo. Por enquanto... O quê? Isso aí. E também a gente avança aqui para fazer contato com o clube francês para a aquisição do zagueiro Gemerson. O Sérgio Velho conhece o Sérgio? É bom o zagueiro? É bom? Ali, eu acho que ele começou, foi no Fluminense, né? No Fluminense, depois foi para a França, e depois foi pro Atlético, ele jogou no Atlético. Corinthians. Não, jogou no Atlético de Minas Gerais. Corinthians. Eu pensei por um momento que os dirigentes estavam na França tratando da transferência do Mbappé para o Botafogo, mas é o Gêmeos. Só para atravessar aí, parece que o Corinthians ainda não resolveu a contratação do português, né? Porque o Corinthians não quer pagar a rescisão. Já o John Textor, ou vou pagar. Não é que o Corinthians não quer, né, gente? Falta Enfim, vamos lá. César Mackenzie, e o ano mal começou e a gente já corre aí o risco de ser campeão no domingo. Ai, meu Deus. Eu não estou entendendo. Quantos destaques aí? O nosso professor Pardal, além de Rodrigo Caio, pode ter mais uma baixa na zaga. Eita! No jogo para o qual todos os ingressos foram vendidos em menos de 12 horas. Eita! Flamengo e Atlético Mineiro tem um histórico de confronto no mata-mata. Foram 6. Vantagem do Flamengo. A gente vai recordar
daqui a pouquinho. Recordar é viver. Tudo isso no Peladeiros de hoje, que está só começando. Olho no lance. Peladeiros. Tá rolando. Jogo às 4 da tarde no domingo é ruim que nego dorme cedo lá na Noruega. hein? Recordar é viver, o Wright ajudou vocês, é isso aí. Não tem carro atolado que possa perder esse jogo. Ah, começou. Meu Deus do céu. Daqui a pouco, quando for falar do Flamengo, eu faço uma aposta que ele vai fazer a piadinha da hashtag Andréas. Deixa pra... GG Malvadão, você começa falando hoje do nosso glorioso, do Fogão. Conta pra gente aí. Glorioso que tá com grana, né? Pois é. Botafogo não encontrará um cenário fácil de se quiser avançar por Gilberto, lateral direito do Benfica. Segundo o site torcedores.com, o clube português exige 29 milhões por 80% dos direitos econômicos para liberar o jogador. É isso aí. O site afirma que o Botafogo está em negociações com o Benfica. Além disso, o clube português exige que a diretoria alvinegra faça o pagamento em cash, à vista, e não de forma parcelada como o Botafogo quer utilizar no mercado. A notícia do interesse do Botafogo em Gilberto foi dada nesta quinta-feira pelo site GE, que, no entanto, disse que o clube não vai dar prosseguimento às negociações por conta da valorização do atleta no mercado europeu, preferindo utilizar o dinheiro em outra contratação. Falando em contratação, né? O Botafogo avançou no interesse pelo zagueiro Gemerson, iniciou negociações com o Metz da França. A intenção da diretoria alvinegra é conseguir uma liberação gratuita, hein? Visto que o contrato do defensor polar termina no próximo mês de junho. O zagueiro tem o desejo de voltar ao Brasil. Além do mais, Gemerson não tem sido titular, né? Nos últimos jogos da equipe francesa na Ligue 1. A última vez que atuou foi no dia 9 de janeiro, na derrota para... Esqueci até o nome do clube aqui, mas tudo bem. O jogador, com passagens pela seleção brasileira, atuou também pelo Atlético de Minas Gerais, Mônaco e Corinthians. Foi pelo Clube Paulista que o zagueiro atuou nos 2 últimos anos, com 21 partidas realizadas e 3 gols marcados. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. Ah, mas que coisa. O jogo de ontem deu uma sonolência danada, né? Na falta de Chay, o Botafogo vence o Resende no sufoco e busca, e colocar aqui, busca o topo do Carioca. Isso é ilusão, né? Em jogo que marcou o retorno do Meia Chay aos gramados, o Botafogo venceu o Resende por 2-1 na noite de ontem, dia 17, o Nilton Santos se mantém na luta na parte de cima da tabela carioca. A vitória foi construída com gols de Matheus Nascimento, aquele dedinho assim que ele faz assim. Como é que é o dedinho assim, né? E também do El Toro Edson, que bateu muito bem o pênalti e foi descontado aí por Jefinho, que entrou em 2 minutos, conseguiu fazer o gol. Bom, pelo que eu vi ontem do jogo, né? É de se valorizar e também se destacar a superação do atual elenco. Em meio às tantas perdas e definições internas, os jogadores não diminuem a determinação, a concentração e a entrega. Encontram formas de vencer os jogos. Já era assim com o Anderson, né? Mas são jogos que realmente contra times pequenos nos últimos estaduais, mas melhorou muito. O que acontece é o seguinte: o nosso glorioso, sem qualidade, fica difícil formar um bom time, né? O Botafogo vence as duras penas, sofrendo, se defendendo bem, gastando tempo, fazendo o que é possível, bem diferente do estilo desejado por John Textor, de imposição, posse de bola, né? Controle de jogo. O Botafogo está no famoso que tem para hoje. Enfim, assim, eu vejo que o Botafogo ontem, no primeiro tempo, realmente não se encontrou, está muito espaçado. Alguns jogadores que foram embora, né? Do então campeonato que a gente ganhou, temos aí o Iorama, aquele lateral direito, esqueci o nome, o Marco Antônio, dentre outros. Navarro faz muita falta para esse Botafogo.
Agora você vê que faz, hein, cara? Senti falta do Oyama, hein? Mas ele sabia controlar bem a bola no meio de campo, ele passava bem, entendeu? E hoje nós estamos aí com jogadores medianos, para não dizer medíocres, né? Mas eu acho que eles estão ali o que me informaram, eu vou até falar aqui, daqui a pouquinho, se me permite, vou botar o Chay falando aqui, que eu tive uma entrevista com ele rapidinho agora há pouco, e o que acontece é o seguinte, eles estão ganhando, né, para suar essa camisa. No entanto, eu vi o Botafogo ontem dizendo pro Rezende, vem, faz o gol, entendeu? Vem ver a merda que você fez. Teve um lampejo, assim, uns 15 minutos, que eu vi um pouquinho do Botafogo 2021, quando o Matheus Nascimento fez aquele gol, depois aquele pênalti. Quando sofreu o primeiro gol, o Botafogo ficou com medo, não sei o que houve, baixou as linhas de novo, poderia sair com empate, né? Mas, enfim, é um time que está em transição. Eu até gostaria de perguntar aos meus colegas se essa transição que o Botafogo está, com essa indecisão, que ainda não tem treinador e que ainda não tem as contratações pontuais, ou como diz aí o meu amigo Sérgio Zubelli, não tem os reforços também. Falando como que ele adora o Andrés Pereira lá. Pode atrapalhar, aí eu pergunto, mas responde para mim, pode atrapalhar a equipe no campo, essa indecisão que hoje tem o Botafogo? Pode atrapalhar os jogadores? Getúlio, eu acho o seguinte, né? O futebol brasileiro é uma coisa muito engraçada. Porque quando o Botafogo não tem treinador, o time parece que fica meio sem rumo. E Sim. Quando tem também, o time fica completamente sem rumo, porque se o cara empatar um jogo e perder outro, ele é demitido, entendeu? Então, é complicado. Você vê, o Carille ganhou, virou o clássico em cima do Corinthians lá em São Paulo, ganhou, tomou um pau do Mirassol ontem, caiu. Sim, É complicado. sim. Mas eu acho que o cara agora, para ser treinador do Botafogo, tem que saber falar inglês, filho. Também. Se não souber, Se não souber também. Não, cara, eu vejo assim, esse negócio que tem um time B agora, que o John Textor quer fazer. Será que isso não está dificultando também aqueles que estão em campo agora ou não? Não, né? Você acha que não reflete em campo, não? Também não, César Mackenzie? Olha só, então já sei quem vai ser o técnico do Botafogo, Papai Joel. Claro. Papai Joel. Ruentemente. The left to the middle, to the middle, to the middle, to the left. O treineiro agora vai chegar no Botafogo e vai falar seus documentos, por favor, para dar entrada na sua carteira. Ele tem que botar o coisa da FIFA, do curso da FIFA, e também o diplominha do CCAA, compadre. Senão, não comprado. Não tem comprado aqui. Não tem contrato. Aproveitando aí, eu vou botar rapidinho aqui, eu consegui falar com o Chay, 30 segundos. Ouve aí que o Chay falou. Um botando o outro lá e o outro vai botar o Chay falando. Aí da chegada de outros jogadores. Espero que venham para qualificar ainda mais o nosso grupo. E em relação à minha volta, tinha falado antes, né? Eu vim me preparando para esse momento, abdiquei um pouquinho das minhas férias, porque eu queria estar no início ainda do Campeonato Carioca. Ontem tive alguns minutos em campo, me senti muito bem e estou preparado para a temporada de 2022. Tá vendo? É isso aí. E eu vendo o jogo ontem, isso eu posso falar com toda a propriedade. O Chay jogou mais os seus 15 minutos do que qualquer outro jogador jogou os 90 minutos. Ai, César, você viu o jogo? Deixa eu falar um negócio. Você viu o jogo? Tá de brinquedo with me? Não, você viu o jogo? Eu estou perguntando ao amigo se você viu o jogo. Eu tenho uma coisa para você para falar hoje. Você não viu o jogo. Hoje você tirou nota 10 no trabalhinho da Faculdade de Jornalismo, trouxe a sonora do Chay, sensacional. Parabéns, vou botar os aplausos aqui pro Gigi. Pois é. Roubo de som, de áudio. Roubo de áudio. Olha,
Muito eu bem. estou, César, se você não sabe, eu estou me preparando para entrar para a faculdade de advocacia. Então, vou dizer a Vossa Excelência, com toda a data vênia, cabe ao acusador o ônus da prova. Só isso que eu tenho a dizer para Vossa Excelência. Não, acusador, Gostou? o ano Gostou? da prova. Hein? Gostou, né? Senha. Tá pensando o quê, meu filho? Coitado do Cabe ao acusador o ânus da prova. Não é anos, não é ônus da César prova. Martins. Ônus aí é outra coisa com o César. Aí, Esse programa, eu já falei, vão mandar a gente transferir o programa para 10 da noite. Estou falando. Para me completar sobre o Botafogo. Só para me completar. Não acabou, não. Acredito, sinceramente, agora, que como torcedor, eu vou falar pela razão e não pela emoção. O jogo de quarta-feira, né? Quarta-feira o Botafogo vai jogar contra o Flamengo. Isso? Eu acho que é. O Flamengo, o professor Pardal, pode colocar até o time B que ele vai ganhar do Botafogo. E vou botar aqui antes quanto vai ser o jogo. 2-0 Flamengo. Daí para cima. Todo mundo joga bola, até o Chás. Não. Olha, César, presta atenção. Eu sei que clássico é clássico, mas se depender desse time do Botafogo, vai levar uma porrada. Vai ficar tontinho. Bota a cara do neném lá em cima. Joga os 12 dentro da área lá. Falar para você, contra o Flamengo, até o Textor joga bola. Agora, César Mackenzie. Oi. Conta pra gente, porque hoje é aquela dica, porque hoje é sexta-feira, né, César Mackenzie? E aí a gente tem o ânus da prova, né? Sexta-feira. Eu percebi que o Sérgio Zubelli deve estar sentindo um calorzinho vindo de trás, então, um chopinho. Olha lá. Toma um chopinho. De ver o Zubelli, hein, cara? Legal. Deixa eu falar meu comercial. Fala, vovô neném. O cara vai ficar de bico seco, porra. Rapaz. Um chopp da cervejaria Vila Alemã, um chopp com tradição alemã. Barris de 30 e 50 litros. Não fique sentindo calorzinho à toa. Choperia! O chopp da cervejaria Vila Alemã fica na Avenida Amazonas 210, Vila Murim, Volta Redonda, é o escritório de distribuição no Sul Fluminense. O Telezap, anota aí, 99295-6565. 99295-6565. Cervejaria Vila Alemã, chopp com tradição alemã. E se beber, não dirija. Muito bem. Pelo menos agora o Zubelli está melhorando. Só um apelo que eu vou fazer a vocês. Só um apelo. No finalzinho do programa, eu gostaria de fazer um apelo a vocês. Não vou falar agora, mas no finalzinho, para a gente fazer uma contribuição. Tá bom? Depois eu vou dizer no final do programa. E eu tenho certeza que vocês vão me atender. Se for dinheiro, eu tô duro. Vamos pro intervalo, eu já volto. Vamos nessa, né? Se você tá ligado aqui na Pop, então, vamos junto no nosso Peladeiros de hoje. Não pare, nós estamos de volta rapidinho já falando do Vascão. Sérgio Zubelli, as notícias do Vasco. Meu amigo Rude. Vamos lá. Pois é. O Vasco ontem venceu o Bangu em São Januário por 2-0, mas passou sufoco, né? Os melhores jogadores em campo do Vasco foram o Nenê, com certeza por uma assistência e um golaço de falta, e o goleiro Thiago Rodrigues. Foram os dois destaques, um na frente e outro atrás. Como eu sempre falo, eu não assisti o jogo por causa do horário, mas assisti os melhores momentos, algumas análises, e realmente, assistindo os melhores momentos, dá para perceber que o Bangu, se tivesse
um ataque, um centroavante bom, ontem teria complicado bastante o jogo. E, mais uma vez, o Vasco dependeu diretamente dos lampejos do Nenê. Primeiro com um passe de calcanhar para o Raniel, que, curiosamente, ele é destro e, nesse campeonato, ele já fez 4 gols, é o vice-artilheiro do campeonato. O artilheiro é o Nenê, o vovô Nenê. E o cara é destro, o Raniel, fez 2 gols de canhota e 2 gols de cabeça, ou seja, ele não fez gol ainda com a perna boa dele no campeonato. Né? Pois é. Essa é uma curiosidade. Mas, com isso, o Vasco agora está em terceiro lugar no campeonato, empatado em pontos com o Flamengo e Botafogo. O Flamengo está na frente pelo saldo de gols e o Vasco tem o mesmo saldo de gols que o Botafogo, mas tem mais gols marcados. Então, pelo critério de desempate, o Vasco está em terceiro e o Botafogo em quarto. O Vasco teve 3 jogadores que estão suspensos para o próximo jogo contra o Audax, na aprazível volta redonda. Gostei. Legal. No domingo, às 18h30, o jogo da TV Record. E o Vasco vai jogar praticamente sem o meio de campo, que hoje é titular. Né? O Nenê está suspenso. E, sinceramente, gente, eu acho que os 3 forçaram cartão para poderem entrar zerados contra o Fluminense. Né? O jogo vão ficar suspensos contra o Audax e vão ficar zerados para jogar contra o Fluminense, que são o Nenê, o Juninho, mostra o seu potencial, e o Bruno Nazário. Os 3 estão suspensos. Com isso, o Vasco vai ter que ter um meio de campo novo para jogar no domingo contra o Audax. Tirando isso tudo, o Vasco está praticamente classificado para as semifinais, que era o primeiro objetivo. Um time que está formado faz 40 dias. Então, a gente também a gente sabe o nível dos jogadores que o Vasco tem, mas a gente também não pode exigir um conjunto de um time que foi formado faz 40 dias. Não tem como. Mas mostra evolução coletiva, entretanto, também expôs mais uma vez as deficiências que tem de jogadores titulares e jogadores que entram durante o jogo. Ou seja, o Vasco ainda está longe de ter um elenco pronto para jogar a Série B. Ainda precisa qualificar o time. Tem 3 jogadores que ainda não estrearam, né? Que o Zé Gabriel deve estrear por necessidade no domingo, mas o Quinteiros e o Luiz Henrique ainda não estão regularizados. Então, só deve pintar aí o Zé Gabriel como titular no domingo, no lugar do Juninho, provavelmente. Então, é isso aí, meu amigo Rude Oliveira. E depois vamos para os nossos pitacos e os nossos palpites para o final de semana. Muito bem. Meu amigo Rude Oliveira. Muito bem. Falta muito ainda para a estreia na Série B ainda. Dá falta muito. Cara. Dá tempo de entrosar. Mas, gente, o objetivo do Vasco é montar o time no campeonato estadual. Se você me perguntar, dá para o Vasco ser campeão? Cara, só se acontecer um desastre muito grande. Né? Só se acontecer um desastre muito grande. Pode acontecer. Tá otimista pra caralho. Um desastre pode acontecer, né? Então, isso. Pode. Mas, É igual o Botafogo, botar... eu acho que pode acontecer um milagre. Eu acho que o time tem que estar focado, jogar o estadual. Lógico, a Vera para ganhar, mas... E o Botafogo não quiser também o título, né? Pois é. Como assim? Mas a gente... o que você falou, Sérgio Mackenzie. O objetivo do Vasco esse ano é bem claro, é subir para a primeira divisão. Então, o estadual acho que tem que ser feito isso mesmo, é testar os jogadores, testar os esquemas para ver e ter um time montado para a estreia, que agora no início de abril, né? Porque como a Copa do Mundo vai ser em final de novembro, o calendário está mais curto, então a Série B vai começar aí um mês antes do normal. Então,
Ainda não está muito longe, não. Daqui a 40 dias a Série B começa. Pois é. Vai dar tempo do entrosamento do Vascão. E o lance todo pro Vasco na Série B é o seguinte, cara, tem que galgar devagar, igual o Botafogo fez. Primeiramente, pensar em subir. Depois que entra ali no G4, aí já começa a pensar em outras coisas. Mas o principal de tudo é ficar entre os 4 primeiro para... A 38ª rodada tem que estar entre os 4. Esse é o objetivo. Tem que estar. Senão, deu ruim. Aqui, a resenha forte, Peladeiros. Fluminense. Ai, meu Deus do céu. Olha, meus amigos, O Fluminense tá aí, né? da culpa é de vocês, não é minha. Eu quero falar sério do Fluminense. O Fluminense bateu o Nova Iguaçu por 1-0 na última quarta-feira no Luso Brasileiro e igualou o seu melhor início de Carioca no século. Pois é. Com 18... E o Abelão no final falou, foi lindo. Foi lindo. Foi beautiful, né? Com 18 pontos nos 7 primeiros jogos, o Tricolor igualou o desempenho de 2011. O Tricolor só perdeu para o Bangu na estreia e acumulou vitórias de lá para cá. Venceu Madureira, Audax, Flamengo, Botafogo, Portuguesa e Nova Iguaçu. Aí o Abelão tem direito de falar que tá lindo, né? Com 6 vitórias consecutivas, o Tricolor alcança outro feito. Igualou a maior série de vitórias consecutivas em uma temporada, desde 2018. A equipe, que na ocasião também era comandada por Abel Braga, conseguiu 4 vitórias pelo Campeonato Carioca e 2 pela Copa do Brasil. O Fluminense agora, no Campeonato Carioca, tem pela frente o Volta Redonda, né? O jogo é amanhã, sábado, 19h, no Luso Brasileiro. Mas esse é o jogo do Fluminense que o time está com olho no peixe, no gato e outro no peixe. Porque o Fluminense já está pensando, na Libertadores, no jogo contra o Milionários, né? Acho que já deu aí para fazer as experiências, né? Testar quem tinha que testar. O Abel parece que já tem uma ideia fixa do time que vai ser utilizado, o time titular do Fluminense, tanto que nesse último jogo aí, contra o Nova Iguaçu, poupou o Felipe Melo, outros jogadores ficaram de fora e ele já tem aquela galera para a estreia. Então vai ser um jogo amanhã com Volta Redonda, mas o time depois do jogo já embarca, já vai viajar lá para jogar contra o Milionários. O Milionários é da Colômbia, né? Se eu não me engano. Isso, da Colômbia. É da Colômbia, já na estreia aí da pré-Libertadores, entendeu? O time vai completinho, não tem desfalque para se estreia na Libertadores e amanhã é um treino de luxo. Pode tomar uma sapatada do Volta Redonda, né? Pensando na outra, né? E de repente não conseguir. Agora, só um dado aqui rapidinho, né? Só um número. É o melhor começo de Campeonato Carioca do Fluminense desde 2011, certo? E eu pergunto para vocês, quem foi campeão carioca em 2011? Duvido que o Fluminense começou arrasando. Adivinhem quem foi o campeão? Professor, professor Ruth Silveira, posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta, professor Vanderlei, pode fazer. O senhor nas últimas, lá atrás nos programas, o senhor não acreditava no Fluminense. O senhor falou muita coisa do Fluminense. Como é que isso agora... O projeto. Como é que você chega nesse projeto agora e vê o Fluminense lá? Ser fulho formado, advogado, ele chega para o juiz. Deixa eu falar, né? Aí começa a fazer essas vozinhas assim. Mas o pior de tudo não é isso, César. O pior é que ele está tentando imitar o Luxemburgo, mas está parecendo um pai de santo. Você quer que ele imite? Você quer? Eu vou sugerir uma coisa aqui. Sujeito papacu. Com relação ao Fluminense. Vamos fazer um bolão para ver quem vai ser o goleiro do Fluminense contra o Milionários. Eu aposto minhas fichas que vai ser o Fábio. Eu também. Experiência, né? Não tem jeito. Experiência nada. O cara tá ganhando.
Olha só. Getúlio, Olha só. tá todo mundo no vestiário e o Abel dando a preleção para dar o time titular. Aí quando o Abel fala assim, olha, no gol, aí ele olha pro canto, o Fábio dá aquela olhada assim pra ele. Agora, O Fred também. O Fred também. Ele também. Não, o Cano tá bem, rapaz. O Cano, olha, gente, eu tô achando aqui que o Cano tá bem efetivo na ataque. Ele olha no canto, o Fred tá assim pra ele. Como é que é? O Henrique também tá bem. Agora me diz uma coisa: quanto tempo o Fábio ficou no Atlético, não é isso? Quanto tempo? No Cruzeiro. No Cruzeiro. Quanto tempo? 16 anos. 16 Não anos. pode ser tão ruim. Não pode ser Não, tão mas- ruim. Não, a questão não é ser ruim. O Não é questão de ser sabe ruim. até a data que o Fábio deixou o Vasco da Gama. Ah, mas a gente já explicou aqui por quê, né? Enfim, Ingrato. Tá bom. eu acho que no nosso bolão vai dar todo mundo apostando que o Fábio vai ser o goleiro titular. Olha, Então, olha, e se for, vai ser o que vai entregar. Pode apostar também. Que isso? Calma, Tristão. Já pensou? Calma, Tristão. tem muita gente ali que pode entregar, hein? É feliz? Vai jogar. Meus amigos, antes de eu ir para o intervalo comercial, eu quero mandar um alô. Eu ia até falar com vocês, participar vocês no grupo aqui, mas eu acabei não falando. Ontem, rapaz, um grande amigo meu me parou na rua do lá na prefeitura. Não de Norá, não, né? Não de Norá, não. Não, meu amigo Peri. Meu amigo Peri falou comigo o seguinte, que ele todo dia vai caminhar nesse horário, ouvindo a gente, elogiou muito o programa, falou que, olha só, falou que a gente falou que a gente é muito divertido, que ele dá muita risada ouvindo a gente. E elogiou o programa, falou que a gente fala de futebol de uma maneira diferente. Tá? Quero mandar um abraço especialíssimo pro Peri, que deve estar caminhando ouvindo a gente. É isso aí, Peri. Acreditava que o Sérgio Zubelli, ele não acreditava que o Sérgio Zubelli está lá na Noruega, rapaz. Ele achava que era sacanagem da gente. Aí eu mostrei para ele lá os vídeos do Sérgio desatolando. O vídeo do. Não. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Peri, fera bravíssima. Não dá para ver nada. Não dá para ver nada. Ele só viu um carro, ele falou, legal, tem carro na Noruega. Enfim. E deixa eu mandar aqui pro meu amigo Marcão da Ambev, também está falando aqui que a vantagem do Flamengo contra o Atlético é o José Roberto Reit. Ô, Marcão. Muito bem, Marcão. É isso aí. Marcão é tricolor, Marcão tá cantando aquela música, quando o Fluminense ganhou do Flamengo agora, aí o Marcão no outro dia já estava ouvindo aquela música assim no telefone dele, ó, vou nadar e morrer na beira da... Deixa eu parabenizar o Sérgio, microfone novo, não sei se vocês perceberam. Microfone novo. Não, esse microfone eu já estou com um monte de tempo com esse microfone. Monte de tempo. Estúdio lá atrás. Microfone. Streaming maravilhoso. Dá para ouvir bem pra caramba. Olha, César Maquin não vende no hemisfério sul esse microfone. Só para você ter uma ideia. Cara, isso aqui foi refúgio do meu filho, cara. Ele comprou um novo. Eu falei, ei, pai, fica com esse aí agora que você é youtuber. Falar nisso, seu filho vai fazer um show. Já fez o show ou ainda vai fazer? Não, João. Não, ele vai ser sexta-feira que vem, inclusive eu devo fazer minha entrada ou a parte lá do show, né? Porque não. Isso aí, que nós vamos transmitir ao vivo. Nós vamos transmitir ao vivo. Eu acho que deve dar um espaço aí, viu, o diretor? Vai transmitir no YouTube, sim, lá do Centro Cultural que ele vai tocar. Eu não sei se vai passar o show ou não, mas vai ser transmitido sim. E ele lançou hoje os dois, o EP dele está lançado e a gente depois fala aí. Duas músicas inéditas, né? Legal. Duas músicas inéditas. Mandei até o single aí que ele lançou para vocês no grupo. Beleza. Vamos para o intervalo. O Zubelli já está querendo meter jabá nas rádios já. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Inédita. Última parte para a gente falar do mais querido. Ah, meu Deus. Mais querido do Brasil. César Maquin. Ai, meu Deus do céu.
Ô, César Maquês, isso aí é Arte certo. maior que Zico. Essa preocupação. Conta pra gente do Mengão, César. Vamos falar do Mengão, porque eu tô tranquilo, enquanto os outros ficam desesperados. Vasco ainda não tá pronto, Botafogo vai tomar de goleada. Eu O Flamengo já está campeão de tudo, né? Estou tranquilo. Não, campeão de tudo não, mas está sempre na. Andréas. Está sempre no final. Olha, Deus, Não chegar a ter que botar lençol na bom, cama, entendeu? sexta-feira. Queria que você separasse Agora é o logo, seguinte, não o só professor de ser Pardal, amarelinho, além do Rodrigo bota Caio, ele na cama, que a moça né, vai que- ficar. Alguém participando do programa aí junto com a gente. Olha, É. mas acho que eu o Gustavo Henrique sentiu o joelho contra o Nova Iguaçu e pode ser problema, segundo o canal do Vene Casagrande, pode ser problema para a partida de domingo e a dúvida, tá? Outro jogador que já está cortado também é o Thiago Maia, por causa do corte que ele sofreu, né, na perna e que foi operado, na verdade não foi operado, levou os pontos, então está de repouso, deve voltar só em março. Então, mais uma dor de cabeça, já que o professor Pardal, eu acho que ele vai jogar com 3 zagueiros, tá? Não, quais serão, a gente não sabe, mas deve começar com 3 zagueiros e o Rodinei na lateral direita, hein? Essa é a minha opinião. E o Everton Ribeiro na esquerda, tá? Deve começar assim, essa é a minha opinião. Agora, ainda sobre o jogo, o Flamengo vai estrear no domingo um novo uniforme que não agradou a maioria. A maioria ficou muito chateada com o novo uniforme. Eu também não gostei. Nossa, aquilo parece camisa de Quem é o camelô. fornecedor? Quem é o fornecedor agora do Flamengo? O uniforme Vai ser ruim, vai ser ruim. coisas que eu não gosto, tá? Que as coisas competição que eu não gosto. Muito feio o uniforme. Não, você vai para lá, minha mãe falou que não precisa se preocupar com O Diego Rossi dizem que está quase certo, só não assinou ainda ou não foi anunciado, porque está esperando o jogo da Supercopa no domingo. Então, tudo leva a crer que Diego Rossi seja anunciado na segunda-feira. E outro jogador que está aí em vias também de ser anunciado, está aquele famoso boato, né? E é o goleiro Santos, do Atlético Paranaense. Segundo os jornalistas que cobrem o Flamengo, o Paulo Souza deu ok para contratação, para tentar contratar o goleiro Santos, o goleiro experiente e muito bom, e que eu acho que chegando, com certeza, vai ser titular no time do Flamengo. A não ser que o Mão de Alface se transforme, que o Hugo se transforme, né, numa muralha. Mão de beterraba. Não deu sorte muito com muralha. A última vez que teve muralha lá não deu certo, não. A verdade é que o Flamengo vai, antes do... o Flamengo joga pelo Carioca na próxima quarta-feira contra o Botafogo. Mas domingo tem a primeira grande decisão, né? Não é assim um torneio, é um título, né? É simbólico, mas e tem bastante Pedro, eu vou ficar lá na Bastura Cheia. não só para o Flamengo, Você só vai me ver praticamente para o Atlético Mineiro, por ser o Flamengo adversário. Se fosse qualquer outra equipe, o Atlético Mineiro não estaria assim tão entusiasmado, com força de vontade de vencer. O Flamengo e Atlético Mineiro são o Flamengo também são duas equipes que fazem, de repente, a maior rivalidade do futebol brasileiro, né? Porque começou em 1980, com a decisão do Brasileirão de 80. No primeiro jogo, Atlético Mineiro venceu por 2-1, se eu não me engano. E no segundo jogo, no Maracanã, o Flamengo venceu por 3-2, com 2 gols do Nunes e um de Zico. Inclusive, aquele gol que o Nunes costuma dizer que é o gol que chegou para o jogador. Cristóvão, olha o Cristo Redentor. Aí o Cristóvão olhou, ele cortou, o Cristóvão fez o gol. E a segunda decisão foi no ano seguinte, pela Libertadores da América, né? Para quem não entende, naquela época só se classificava um em cada chave. Tinha um grupo de chave, só se classificava um, e o campeão e o vice brasileiro ficava na mesma chave do campeão e vice, ou da Argentina, ou do Paraguai. Né? Os campeões e os vices, eles
entravam no mesmo grupo. Só saía só um se classificava. Então, o Flamengo e o Atlético Mineiro terminou aqui a primeira fase de grupos empatado em tudo, tanto no saldo de gols, e teve a decisão extra, que foi no Serra Dourada, e aí aos 27 minutos, 37, sei lá, o Wright expulsou 5 do Atlético Mineiro, e muitos dizem que foi a forçação de barra, mas se você pegar o jogo todo, desde o início, você vai ver que o jogo estava muito pegado, estava muitas faltas violentas dos dois lados. E aí o White chamou os dois capitães e falou: a próxima entrada por trás eu vou expulsar. Terminou de falar, a bola rolou, o Zico pegou a bola e o jogador, eu acho que foi o Chicão, não me lembro, que deu uma voadora no Zico por trás, rapaz. Aí o Wright expulsou, aí começou. Aí o Éder xingou o Wright também expulsou, aí foi uma expulsão atrás da outra. E é isso que dá essa celeuma toda por causa desse jogo. É por isso que o Wright é maior que o Zico, pô. É lógico. O Wright é tricolor, todo mundo sabe disso. A terceira decisão foi em 1986, aí deu Galo, foi pela 8ª de final do Brasileiro, gol de Nelinho de pênalti. Nelinho chutava muito, né? Mas bateu colocado, o gol foi bem colocado, colocadíssimo, bem devagarzinho. Bem claro, parecia câmera lenta. Em 2006, Obina estraçalhou o Atlético Mineiro. Obina, que saudade. O Flamengo venceu por 4-2, né? Foi na 4-1, não, 4-2, pelas quartas de final da Copa do Brasil. E aí, ainda pela Copa do Brasil, em 2014, foi o último confronto entre as duas equipes e o Galo deu melhor. Menino maluquinho. Uma virada histórica. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0. E aí, no jogo de volta lá em BH, o Flamengo saiu na frente por 3, ou seja, o Atlético tinha que vencer por 4 gols tinha que vencer. Aquele famoso jogo que o Penido falou: acabou. Acabou. O Penildo falou: nem Deus tira o Flamengo da final, não foi isso? Eu tiro o título do Flamengo. César Mackenzie, comentarista das multidões, posso fazer uma pergunta? Diga, Getúlio. Diga, meu advogado. Vai. Com toda a data vênia, o senhor acha que o Flamengo vai treinar contra o Botafogo na quarta-feira? Não. Ou vai jogar? Nada disso. Botafogo tá com medo do Flamengo do cacete. Eu tô perguntar não ofende. Ô, Getúlio, todo time, seja Botafogo, Fluminense, vai jogar contra o Flamengo? Vai jogar contra o Flamengo, eles vendem a mãe para ganhar o jogo. Não quer nem saber. Bota a mãe na feira, vende para poder ganhar. O Eurico já morreu já, César. Eles vão entrar com vontade. Não, mas isso tá no sangue lá, desde a base. Isso aí já foi entranhado já tá, mas o Botafogo é freguês do Flamengo, não é isso? Na história? Não tem isso. Trivice. Eu acho que o jogo de domingo, acho também. O Atlético Mineiro tá na vantagem. Ele está com o time mais arrumado, a diferença de jogo com as mudanças de técnico, a diferença de jogo para trás do Mineiro é bem menor do que a diferença que o Flamengo vai ter, está tendo, e está usando o Carioca para isso. E vai ser primeiro grande teste foi contra o Fluminense. E agora vai ser o segundo grande teste, né? Logicamente, um desafio maior do que foi contra o Fluminense. Vamos ver se isso vai ser refletido nos palpites. Então, agora eu vou fazer a última pergunta. O senhor poderia dar a escalação do jogo para quarta-feira? O jogo do Não, na quarta-feira. A escalação de quem? Do Botafogo ou do Flamengo? Do Flamengo. Houve um equívoco. O time do Flamengo para quarta-feira contra o Botafogo. Isso. Raul no gol. Leandro, Marinho, Moza e Júnior. Andrade, Adílio, Zico, Tita Nunes e Júlio César. Pronto. É isso que eu queria saber. Não, Lico não, pô. Fiquei mais aliviado agora. Meu Deus. Muito bem. Obrigado, viu, César? Então, essas as notícias do Flamengo. Então o Flamengo não vai ter o Gustavo Henrique, né? Não. É dúvida, né? É dúvida, mas isso aí eu não vejo como desfalque, não, hein? Olha lá. Ele vem jogando bem, não jogou mal nos últimos jogos, não. Meteu até gol, né? Muito bem. Vamos chegando ao final do nosso Peladeiros. Temos bolão. Temos bolão. Final de semana, todo mundo em campo. São 3 jogos. Primeiro, Fluminense e Volta Redonda, mando de campo do Fluminense. Rude Oliveira.
O jogo é lá no Luso Brasileiro. Esse jogo vai ser 3-1 pro Fluminense. 3-1 Fluminense? Exato. Só para falar aqui, o único que acertou Quem é o líder? no último bolão foi o Getúlio, acertou o jogo do O líder, Fluminense. hein? Ninguém acertou o jogo do Flamengo, nem do Botafogo, nem do Vasco. O Getúlio na liderança com 6. Sérgio Zubelli, há 500 anos com 3, eu com 2 e Rudy com 1. Vamos lá, vamos chegar. Não entendo Sérgio nada de Zubelli, futebol. São Fluminense volta peladeiros redonda. mesmo. Cara, vai ser 1-0 Fluminense. 1-0 Fluminense. Getúlio Oliveira, 1-1. 1-1. Cara, eu vou botar 2-0 Fluminense. 2-0 Fluminense. Audax e Vasco da Gama domingo. Jogo, a mando de campo é do Audax. São É um Januário? Raulino de Oliveira. Eu vou dar meu palpite. 3-0 para o Vasco da Gama. Um gol certamente será do vovô. Não tem O jeito. vovô tá suspenso. Tá suspenso? Então um gol cara, do Getúlio, então. Um gol do Getúlio. Pronto. Ó, se 2 a 0. Getúlio vai jogar. o Getúlio vai vovô jogar. está suspenso, então eu acho que é 0-2 Vasco da Gama. Rude? Contra o Dax, né? Contra o Dax. Eu acho que o Vasco passa fácil nisso aí. 2-0 também, 2-0 pro Vasco. Eu não tenho essa convicção toda, não. Acho que vai ser 1-0. Enjoado, né? Meio a 0 também? O importante é 6-0. ganhar, não é, O Sérgio? importante são os 3 pontos da tabela. É isso aí. Houve um equívoco. Agora sim. Ai, meu Deus, Atlético Mineiro e agora. Flamengo. Ai, meu Sérgio Deus. Zubelli. Rapaz, vamos lá, vamos fazer as perguntas antes. O Mão de Alface vai jogar, né? Qual dos dois vai jogar? Ninguém sabe. Vai jogar. Um dos dois vai jogar, né? Então, com certeza, o Flamengo vai tomar um gol. Com certeza. Um, pelo menos, vai tomar. Cara, esse jogo... É um tempo normal, né? Porque... No tempo Tempo normal. normal. Tempo normal. Rude, é tempo normal, Tempo tá? normal, Rude. É legal, Não Rude. é prorrogação nem pênalti, não. Eu acho que vai ser 1-1. 1-1. 1-1. Getúlio Oliveira. Tempo normal, 2-1 para o Atlético Mineiro. 2-1 Atlético Mineiro. Rude Oliveira. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Eu não acredito que o Flamengo ganhe do Atlético Mineiro com esse saltinho. Esse jogo vai ser 3-0 para o Atlético Mineiro. 3-0 Atlético Mineiro. Ó, eu acho que vai ser... Deixa eu ver. Vamos ver se vai ser coerente agora. Ele jogou o tarô, jogou o tarô. Jogou Búzios. Rapaz, eu acho que vai ser 2-2. Nossa, que jogaço, hein? 2-2 em tempo normal é um jogaço, cara. Vai ser 2-2. E o Botafogo não vai jogar? Ah, Botafogo não vai jogar, não? Botafogo e Flamengo, quarta-feira, meu nobre Quarta-feira, o amigo. Botafogo tá descansando e tal. Pois é. Não jogar. Não É porque jogar na essa semana. como o Flamengo tem essa final domingo, esse jogo vai ficar para quarta, porque quarta é data de Libertadores já, e o Fluminense estreia, e só vai ter esse jogo pelo estadual, o clássico entre Flamengo e Botafogo. E vai ser Ok. televisionado pela Record. não é isso? Entendi. Vai ser televisionado pela Meus Record, né? amigos, um abraço. Um abraço, bom final de semana, viu? Um abraço para vocês, bom final de semana para todos. Final de semana de muito futebol. Muita saúde, muita saúde. Segunda-feira tem mais peladeiros para vocês aqui. abraço especial pro Peri, que deve estar andando ainda aí. Grande pedaço. Essa hora ele já deve ter chegado em casa, mas um abraço pro Peri. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau. Seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiros. Pop FM.